Olá, olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo On e bem-vindos a mais um CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus para o fortalecimento da sua fé. A leitura de hoje está no Evangelho segundo João, no capítulo 8, e diz assim o texto na Nova Versão Internacional. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao redor dele, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si mesmo. O seu testemunho não é válido. Respondeu-lhe Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo e a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: Onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: Vocês não conhecem nem a mim nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhes disse: Eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: Será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: Para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que meu Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles.
Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado. Ao contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu bem como os profetas, mas você diz que, se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não conhecem, mas eu conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Esse capítulo começa com uma história muito interessante, que talvez é uma história que você saiba muito bem. Na verdade, no finalzinho do capítulo 7, versículo 53, até o versículo 11, é um trecho que muitas versões antigas dos evangelhos não apresentam. Nós não temos uma certeza se esse trecho foi ou não escrito por João, mas todas as versões mais recentes, elas apresentam esse texto, e esse texto conta uma história que nos ajuda a entender o que Jesus vai tratar com os religiosos da sua época em todo o capítulo 8. Os mestres da lei e os fariseus, enquanto Jesus estava ensinando um dia no templo, trazem uma mulher pega em flagrante ato de adultério. Colocam a mulher no centro, preparam-se para apedrejar ela, porque essa era a pena para o adultério, conforme a lei de Moisés. E para testar Jesus e ver se eles conseguiriam pegar Jesus em algum lapso, em alguma falha de interpretação da lei, e dizem assim: olha, na lei de Moisés está escrito que nós devemos matar essa mulher por apedrejamento. O que o Senhor tem a dizer? Jesus contempla aquela situação e o texto, de forma bem enigmática, nos mostra Jesus inclinando-se para escrever algo com o dedo no chão. Nós não sabemos o que Jesus escreveu, mas o fato é que quando eles interrogaram Jesus, Jesus simplesmente disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Veja que essa cena é uma cena estranha, porque por mais que os fariseus e os mestres da lei tenham trazido essa mulher, que de fato tinha cometido adultério, eles tratam a situação de uma forma bem incompleta. Porque a própria lei de Moisés dizia que não somente a mulher, mas o homem deveriam ser trazidos para serem julgados.
Eles só trouxeram a mulher, como se a mulher fosse a única culpada. Eles prepararam toda aquela cena não com o intuito de cumprir a justiça, conforme a lei de Moisés, mas para provar Jesus, para provar realmente a índole de Jesus, o conhecimento talvez que Jesus tinha da lei, e eles são pegos em uma pergunta muito essencial. Vocês querem apedrejar essa mulher? Mas e vocês? Aquele que não tiver nenhum pecado, aquele que é realmente capacitado a ser um justo juiz, isento de toda culpa, pegue a primeira pedra e atire. E 1 a 1, o texto diz que, do mais velho ao mais novo, todos largaram as suas pedras, deixaram a mulher sozinha com Jesus. Jesus olha para a mulher e pergunta: mulher, onde estão eles? Ninguém as condenou. A mulher olha, vê que ninguém está lá, e Jesus disse: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Quando Jesus está falando que ele não estava condenando aquela mulher, não é que Jesus estava sendo leniente, estava passando panos quentes sobre aquela situação. Era um chamado para que aquela mulher se arrependesse. Olha, vá e não peques mais. Nós temos a indicação de que realmente aquela mulher se arrependeu dos seus pecados e começou uma nova vida. E aquilo que se segue no capítulo de número 8 pode ser analisado à luz do contexto e daquilo que essa história tem a nos indicar. Jesus chega e diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E os mestres da lei e os fariseus ficam bem incomodados. Olha, que negócio é esse? Você está falando de você mesmo. E Jesus, olhando para eles, diz o seguinte: olha, na lei não está escrito que vocês precisam de pelo menos 2 testemunhas? Pois é. Eu estou testemunhando de mim mesmo, porque eu venho do Pai, e o Pai mesmo testemunha a respeito de mim. E os religiosos ficam confusos. Quem é o seu Pai? O seu Pai está por aqui? E Jesus lhes responde dizendo: quem não conhece o meu Pai são vocês, porque é exatamente o Deus que vocês adoram, sem conhecê-lo, de quem eu sou filho. E se vocês conhecessem de fato esse Deus, vocês poderiam reconhecer quem eu sou, mas por vocês não conhecerem a Deus, vocês também não sabem quem eu sou e na autoridade de quem eu estou falando. Aí segue-se a discussão de quem é o pai de quem, e os judeus dizem: nós temos Abraão como pai, nós somos descendentes de Abraão, nós somos judeus étnicos, nós somos receptáculo das promessas que outrora Deus fez aos patriarcas, nós somos especiais. E Jesus diz: olha, vocês não são coisa nenhuma, vocês são aqui deste mundo e eu sou lá de cima. Eu vim dos céus, eu venho diretamente do Pai. E por 3 vezes nesse capítulo, Jesus, ele diz sobre si mesmo: eu sou. Quando Jesus fala, eu sou, se vocês não crerem que eu sou, versículo 24, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, versículo 28, e o versículo de número 50, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Esse eu sou é uma referência ao nome de Deus no Antigo Testamento, Êxodo 3,14, eu sou o que sou. Jesus está revelando a sua identidade divina. E os judeus não estão entendendo o que está acontecendo. Eles estão se colocando como filhos de Abraão diante daquele que é maior do que Abraão. Antes de Abraão ser, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Vocês estão procurando me matar porque eu estou falando a verdade, mas se Abraão, aquele que vocês reconhecem ser o pai de vocês, tivesse me visto, ele reconheceria quem eu sou. Vocês que dizem que são filhos de Abraão, na verdade, vocês são filhos do diabo. E por que vocês são filhos do diabo? Porque ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. E quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. É o que estava acontecendo lá no começo do capítulo 8. Os judeus trouxeram uma mulher e colocaram a mulher numa situação em que apenas ela era culpada, quando a lei diz que a mulher e o homem pegos em adultério seriam considerados como culpados. Outra coisa, eles se utilizam da lei não para trazer a justiça de Deus, ou não para fazer a justiça divina,
mas para tentar Jesus. Eles estavam se apropriando de algo que era de Deus, com a finalidade de falar o que eles queriam, de falar a sua própria língua. Eles, na verdade, eram os grandes mentirosos. E por eles serem mentirosos, por eles não obedecerem à palavra de Deus, por eles não refletirem a ética daquilo que Deus havia estabelecido como lei, eles não poderiam se considerar nem mesmo filhos de Abraão. Eles, na verdade, eram filhos do diabo. Meu amado irmão e irmã, quando nós não obedecemos a Deus, quando nós não temos um relacionamento duradouro com Jesus, nós não temos Deus como Pai. As pessoas dizem, Deus é Pai de todos. Não. Num sentido relacional, num sentido redentivo, Deus é Pai apenas daqueles que obedecem a sua palavra. Da mesma maneira que Jesus várias vezes indica, eu não faço aquilo que eu quero, mas eu faço aquilo para qual eu fui comissionado, para qual eu fui enviado, eu obedeço à vontade do Pai. Por isso que Deus é o meu Pai. E os judeus ficam muito irritados com Jesus e chegam a dizer que Jesus está endemoniado. Olha só, Jesus estava chamando os religiosos de filhos do diabo. E os religiosos retrucam dizendo, olha, quem é endemoniado aqui é você, não somos nós. E Jesus coloca o fim na discussão dizendo o seguinte, olha, eu não preciso da opinião de vocês. Quem me glorifica é Deus. Vocês não conhecem a Deus, mas eu o conheço. Eu não preciso do testemunho de vocês, porque como nós vimos, eu mesmo testifico quem eu sou, e Deus, ele diz quem eu sou também diante de todas as pessoas. Olha, Abraão, o pai de vocês, alegrou-se porque veria o meu dia, e ele o viu e alegrou-se. Jesus está colocando aqui o fato de que o Abraão, aquele a quem os religiosos e os mestres da lei diziam ser o seu pai, esse Abraão, na verdade, se alegrou em ver o cumprimento da justiça com a vinda do Filho de Deus. E os judeus perguntam, você não tem nem 50 anos e fala que viu Abraão? E Jesus coloca aqui o ponto alto da questão. Olha, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Isso quer dizer que Jesus é mais importante que Abraão. Isso quer dizer que Jesus estava presente na história antes de Abraão e, sobretudo, que ele é o Deus Todo-Poderoso que havia vindo no mundo para redimir o seu povo. Jesus é Deus, Jesus é divino e é Ele em quem nós temos que confiar e é a Ele que nós temos que nos dirigir. Não a Abraão, não a Moisés, que foram grandes homens usados por Deus, mas na tentativa deles enxergarem e se referenciarem nesses heróis, eles perderam totalmente o parâmetro de que eles tinham que olhar, na verdade, era para Deus. Entender o coração de Deus. E olha só o que acontece. Eles novamente pegam pedras e tentam apedrejar Jesus. Veja só que interessante, o capítulo 8 começa com esses mesmos religiosos com pedras em mãos para atirar em uma mulher que havia cometido adultério. Assim, eles entendiam que estavam cumprindo a lei e estavam se colocando num lugar de justiça e de juízo. Mas agora, no fim, depois de toda essa discussão, eles novamente pegam em pedras para lançar sobre Jesus, como se eles fossem juízes sobre Jesus. Mas na verdade eles estavam querendo lançar pedras ao juiz de todas as coisas, ao justo juiz, ao Senhor Jesus. Não é irônico? Quando nós somos cegados, e o tema da cegueira vai aparecer no próximo capítulo, quando nós somos ensimesmados em nossas práticas religiosas cotidianas, muitas vezes nós podemos perder a noção de que Jesus não quer uma simples obediência cega a rituais e a preceitos. Jesus quer que nós tenhamos comunhão com Ele e, por meio dele, com Deus. Jesus quer o nosso coração. Jesus quer restaurar a nossa vida. Jesus não quer colocar panos quentes sobre o nosso pecado. Ele quer nos restaurar, quer nos fazer novamente pessoas que estejam no centro da sua vontade. Você tem reconhecido na sua vida que Jesus é o Filho de Deus? Que Jesus é aquele que é antes de Abraão? Que Jesus é o Senhor Deus Todo-Poderoso que estava junto ao Pai antes de todas as coisas, que ele foi enviado
para a redenção dos nossos pecados, que por meio dele, se nós crermos, nós teremos a vida eterna e a purificação de todos os nossos pecados. Veja que diante do discurso de Jesus, o texto diz que muitos creram nele, mas aqueles que não creem nele continuam sendo filhos do diabo, continuam mortos em seus delitos e transgressões. O chamado desse texto é para que nós possamos crer em Jesus e, crendo em Jesus, termos resolvido como o pecado da mulher adúltera, o nosso pecado. Ouvirmos de Jesus: ok, eu te perdoo, vá, mas não viva mais nos mesmos pecados. Vá e não peque mais. Nós somos colocados como filhos de Deus perdoados e experimentamos desde agora essa vida eterna que o Filho prometeu dar a todos que nele crescem. Você está com as suas mãos cheias de pedra para atacar o primeiro pecador que você enxerga? Ou você está com as suas mãos vazias, com o seu coração contrito, diante de Jesus, aquele que pode solucionar os seus pecados e te conceder a vida eterna? Que Deus nos abençoe. Nos vemos no próximo capítulo de um CPD, um capítulo por dia. Tchau, tchau.